Vamos lá, meus amigos. Olá, eu sou o professor Herbert Takano e a dica de hoje é de direito penal. No vídeo, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre dolo e culpa. Esse vídeo foi idealizado pensando em você, que não entendia a diferença de dolo eventual, culpa consciente, dolo direto de primeiro grau, dolo geral. Ai, professor, isso sempre me atingiu. Depois desse vídeo, todas as suas dúvidas serão sanadas. Só mantenha calma, esqueça todo o conhecimento confuso que você teve até agora e eu vou te ensinar de forma direcionada, de forma simplificada e profunda as diferenças de dolo e culpa, os elementos da culpa, os tipos de dolo, alguns tipos de culpa e nós vamos fazer questão ao final desse vídeo. Sem mais delongas, vamos para a tela e vamos aprender de forma definitiva dolo e culpa. Vamos lá? Meus amigos, primeiramente, o dolo e a culpa, eles fazem parte da conduta, tá bom? A teoria finalista trouxe o dolo e culpa para dentro da conduta. A conduta que é elemento do fato típico. O fato típico é dividido em conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. A teoria finalista trouxe o dolo e a culpa lá da culpabilidade para dentro da análise da conduta. Dolo e culpa são conhecidos como elementos subjetivos ou elemento anímico. Beleza, professor, o que é dolo? Dolo é toda vontade consciente. Já coloca isso aí. Ah, professor, mas isso não vai me auxiliar ainda. Calma, vamos lá. É toda vontade consciente. Perfeito, professor. Vontade consciente é dolo. Agora vamos para os tipos de dolo. Perfeito. Os tipos de dolo, nós temos o dolo direto, dolo indireto. Dolo direto é dividido em dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau. O dolo de primeiro grau é aquele dolo onde a pessoa tem a vontade do resultado. Ele pretende realizar, ele pretende que a conduta dele chegue àquele resultado. Não entendi, professor? Vamos lá. O cara vai matar alguém, dá um tiro na cabeça do cara. É para dar um susto? É para ele só ouvir o barulho e dar um susto nele? Não, porra, um tiro na cabeça é para matar. Então a pessoa tem o dolo direto de primeiro grau, onde a pessoa tem a vontade do resultado. E aí, professor, qual é o dolo direto de segundo grau? E agora eu peço que vocês tenham máxima atenção. Porque no dolo de segundo grau, a pessoa não tem vontade do resultado. Olha aí, ó, não quer o resultado. O agente, vou colocar aqui bem claro para você. O agente não quer o resultado. Professor, mas ele não quer o resultado, então não é dolo. Calma, meus amigos. Esquece o que te falaram que dolo era ter vontade e culpa era fazer sem vontade. Esquece isso. Esquece isso. Dolo de segundo grau é quando o agente não quer o resultado. Ele não quer o resultado. Mas nesse caso aqui, ele não quer o resultado, mas ele assume. Ah, professor, o risco? Isso é dolo eventual. Aqui ele assume as consequências. Assume as consequências do seu ato. Assume as consequências do seu ato. E essas consequências são certas. É certo que isso vai acontecer. Ah, professor, eu não consegui entender. O senhor pode exemplificar? Vamos devagar. Primeiramente eu te digo o que é, depois eu te dou o exemplo, para você não colocar na sua mente, ficar gravando o exemplinho. Não é assim que você vai aprender direito penal. Gravar exemplo é bom? É, mas pode te confundir lá na frente. As bancas já sabem, a própria FGV já sabe que você fica gravando exemplo. Então ele vai tentar te confundir com os exemplos doutrinários que são sempre dados e na maioria das aulas. Mas aqui não, você é diferente, tá bom? Vamos lá.
Dolo direto de segundo grau. O agente não quer o resultado, mas assume as consequências certas. Vamos devagar. Eu, professor Beto, quero explodir o avião do professor, deixe-me ver, do professor Fábio, né? O professor Fábio está viajando para Miami para cortar o cabelo, né? E eu quero explodir o avião dele. Eu coloco uma bomba no avião porque eu quero matar o professor Fábio. Vamos devagar. Quanto à morte do professor Fábio, eu tenho que tipo de dolo? Dolo direto de primeiro grau, porque eu vou matar o professor Fábio com uma bomba, normal. E as outras pessoas do avião? E as outras pessoas do avião? Vamos lá. Eu quero que elas morram? Não, eu só quero que o professor Fábio morra. Mas eu assumi as consequências quando eu botei uma bomba no avião, e essas consequências são certas. É certo que as pessoas vão morrer com as 30 toneladas de explosivo plástico que eu botei no avião. O professor com 30 toneladas vai explodir, que é uma bomba no ar, né? Exatamente, nesse caso eu assumi as consequências quanto aos outros passageiros. Então, quanto ao professor Fábio, eu tinha o dolo direto de primeiro grau, e quanto aos outros passageiros, eu tinha o dolo direto de segundo grau, o dolo de consequências. Tá bom, meus amigos? Vamos lá. Não confunda, pelo amor de Deus, com dolo eventual. Porque no dolo eventual, o agente também não quer o resultado. Também não quer o resultado. Mas aqui, ele assume o risco. Professor, qual é a diferença entre assumir o risco e assumir as consequências? Aqui, ele assume o risco e esse risco é possível, não certo. Ai, professor, já está me confundindo. Calma. Dolo direto de segundo grau. Dolo de consequências. A pessoa assume as consequências certas de acontecerem. Dolo eventual. O agente apenas assume o risco, a possibilidade da merda. Vamos lá. Vamos fazer o contrário agora. O professor Fábio, delegado, treinou tiro e ele quer matar o professor Beto, que está no meio de uma roda de alunos comentando questões de direito penal. Está ali uma roda, um bolo de aluno. Aluno, quando vem, não vem só um. Tem uns 30 alunos ali em cima do professor. E eu ali com os meus alunos, e o professor Fábio estava de camper, né? Com a sniper ali, querendo me dar um tiro. Perfeito. Vamos lá, meus amigos. O professor Fábio, ele pode acertar só a mim? Pode. Mas ele pode acertar também uma outra pessoa que está do meu lado? Que a bala pode, o projétil, né, pode passar o meu corpo, transpassar o meu corpo e atingir uma pessoa que está atrás? Pode. Ah, professor, então o professor Fábio, ele pode me atingir? Pode. Ele pode só me atingir? Pode. Mas ele corre o risco de atingir outra pessoa? Existe a possibilidade de atingir outra pessoa? Existe. Não é uma consequência certa, é uma possibilidade. Agora imagina só, ele vai, dá o tiro, acerta na minha cabeça, prodigiosa, e acerta o aluno que estava atrás. Matou o aluno também. Professor Fábio, quanto a mim, ele tinha o dolo direto de primeiro grau. E quanto ao aluno que morreu? Dolo indireto eventual, porque ele assumiu o risco, a possibilidade de acontecer isso. Ah, professor, entendi. E onde que isso se diferencia, professor, da culpa consciente? Vamos logo colocar essa diferença para você ficar tranquilo, né? Seguir a sua vida. Onde que esse assume o risco ou assume as consequências se difere da culpa consciente, professor? Como é que eu não vou confundir culpa consciente com dolo direto de segundo grau ou dolo eventual? Vamos devagar. Primeiramente, vamos ver a culpa consciente. A culpa consciente, meus amigos, a pessoa também não quer o resultado. Vamos lá. Olha aí como dá para confundir. Só se você olhar assim na questão, a pessoa não quer o resultado. Você já tem que ficar ligado, porque pode ser dolo direto de segundo grau, dolo eventual ou culpa consciente.
A pessoa não quer o resultado. Olha só o elemento diferenciador. Ele não quer o resultado, mas acredita que pode evitá-lo. Mas acredita que pode evitá-lo. Olha aí, ele não quer o resultado, ele não assumiu as consequências e nem assume o risco. Na tua questão, na vida prática é um pouco difícil, isso dá um trabalho aí para a defesa, para o Ministério Público, que é a acusação nesses casos de crimes contra a vida, dá um grande trabalho, mas na tua prova esse elemento diferenciador tem que estar especificado, tá bom? Não entendi, professor? Tem que falar que a pessoa não queria o resultado e tem que demonstrar de uma forma ou outra que ela acreditava que podia evitá-lo. Quer ver? Vamos lá. Bora verificar aqui. O professor Beto, ele está fazendo demonstrações com a sua moto, né? Fazendo demonstrações com a moto. Ele é um perito de moto. Professor Beto, eu mesmo, né? Perito das motos ali. Eu tenho um monte de gente perto de mim. Eu acredito... Eu até aceito a possibilidade de dar alguma merda, porque tem um monte de gente perto ali, posso escorregar, eu estou brincando ali com a moto, posso escorregar, posso errar, mas eu acredito que pela minha perícia, pela capacidade que eu tenho, pela perícia que eu tenho em motocicletas, eu não vou acertar ninguém e eu acabo acertando. Olha aí, ó, viu os elementos que eu falei? Eu acertei essa pessoa agora dolosamente ou de forma culposa. Para e relaxa, devagar. Eu não queria o resultado. Isso diz alguma coisa, se é dolo ou culpa? Não diz nada. E eu coloquei para vocês, no exemplo que eu dei, que eu acreditava que podia evitar o resultado? Sim, no meu exemplo, eu disse que, dada a minha perícia, eu acreditava que não ia machucar ninguém. Então, eu estou falando de culpa consciente. Olha aí, você, na hora da prova, você não vai ficar procurando cabelo em ovo. Você vai logo procurar o elemento diferenciador, que é assumir as consequências, assumir o risco ou acreditar que pode evitar o resultado. Pronto. Simples. Ah, professor, e esse tal dolo alternativo aí? É quando a gente quer uma coisa ou outra. Tanto faz para ele. Uma coisa ou outra. Tanto faz. Ele não tem um dolo específico. Ah, não entendi, professor. Tá bom, eu, Beto, chego lá em Brasília, pego uma pedra e jogo. Tem uma multidão ali, né? Reclamando do atual governo. E eu pego uma pedra e falo, dane-se, eu vou acabar com a vida dessa galera. Eu pego um pedrão e jogo no meio da multidão. Vamos lá, meus amigos. Eu posso lesionar alguém? Posso. Posso matar? Posso. Meu dolo é alternativo. Eu posso ter uma coisa ou outra, mas para mim tanto faz. Esse é o dolo indireto alternativo. Quando a pessoa não quer ali nem lesionar, no exemplo que eu dei, e nem matar, tanto faz uma coisa quanto a outra. Beleza, professor? Mais um foco especial no dolo geral, tá bom? Eu vou colocar aqui, não está especificado no slide, mas vou falar sobre o dolo específico, conhecido como especial fim de agir. Professor, que dolo específico é esse? É quando o crime, para se caracterizar, ele necessita que o agente faça algo por um motivo. Não entendi, professor? Tudo bem. Vamos falar de um dolo que não é específico, então. Matar alguém. Pronto, matar alguém. Precisa de algum motivo? Não. Matar alguém é o crime do artigo 121 do Código Penal. Então ele não necessita de um dolo específico. Mas agora vamos lá. Vamos lá. Para o crime de prevaricação, do artigo 319 do Código Penal. O agente que deixa de fazer, o funcionário público, que faz, deixa de fazer ou retarda, olha aí, ó, ele faz, violando o dever funcional, retarda o que ele tinha que fazer, ou ele deixa de fazer. Esse aí é a parte geral. Mas olha só o motivo.
por causa de sentimento ou interesse pessoal. Olha aí, esse sentimento ou interesse pessoal é o especial fim de agir do crime do artigo 319 do Código Penal. Aqui, ó, vou até colocar qual é o especial fim de agir. É o sentimento ou o interesse pessoal. Ah, beleza, professor. Fica ligado no dolo geral. O dolo geral é o dolo por erro sucessivo ou aberrácio causal. Causar, né? Cause. Ah, professor, que dolo geral é esse? É quando o agente ele alcança o resultado por meio de conduta diversa da que ele planejava. Ah, professor, eu não consegui entender. Eu vou te dar o exemplo doutrinário clássico. Primeiro devagar. Coloquei aí os elementos. O dolo geral é quando a pessoa quer algo, quer praticar o crime, mas ela alcança o resultado por meio de conduta diversa a que iniciou. Ah, professor, eu não consegui entender. Com os elementos eu não consegui entender. O senhor pode me exemplificar? Tudo bem. Vem para mim aqui que eu vou exemplificar o dolo geral para você. Olha aí. Eu, professor Beto, quero matar o professor Fábio. Olha aí. Eu quero matar o professor Fábio. Aí o que eu faço? Dou um tiro no professor Fábio. Aí o professor Fábio, eu achando que o professor Fábio está morto, eu pego ele, enrolo em arame, depois eu explico do arame, enrolo em arame, né, aquele com furinhos, e jogo ele na ponte do Rio Negro, aquela ponte ali, Manaus-Iranduba, né? Jogo o professor da ponte. Perfeito. Acham o corpo do professor Fábio e descobrem que ele não morreu por causa do meu tiro. Ele morreu afogado. Olha aí, ó, ele estava vivo no momento que eu joguei da ponte. Ah, professor, e agora? Ou a gente vai responder por uma tentativa de homicídio e um homicídio culposo em concurso? Ou a gente vai responder pela sua intenção? O dolo geral vem justamente explicar isso. É quando a gente alcança o resultado por meio de conduta diversa. Eu alcancei o meu resultado morte? Sim. Mas foi pelo tiro que eu pretendi? Foi pelo tiro? Foi pela minha conduta? Ou foi por uma conduta diversa que eu não pretendia? Foi uma conduta diversa, professor. Pô, eu acho que isso é tentativa, né? Quando o crime ele não se consumou pelo seu tiro, consumou por causa... Errado, meu amigo. Nesse caso aqui, o agente vai responder pelo crime que tinha intenção. Pelo crime que tinha vontade. De forma consumada ou tentada. O professor Fábio morreu? Afogado? Morreu. Eu queria matá-lo? Queria. Então, é homicídio doloso consumado. Tá bom, meus amigos? Fiquem ligados a respeito disso. Vamos devagar. Vamos lá. Agora, vamos tratar da culpa. A culpa que nós falamos brevemente no quadro passado, fazendo uma diferenciação entre o dolo eventual, o dolo direto de segundo grau e a culpa consciente. Para analisar a culpa, você precisa... O que é culpa? Aí você já começa. A culpa é negligência, imprudência ou imperícia. Meu Deus do céu! Você está redondamente enganado. Você está me falando apenas um elemento da culpa. Você não está adentrando com profundidade no tema. E a superficialidade é perigosa nos concursos públicos, porque as bancas já sabem que você está estudando de forma superficial. A FGV está de olho. Ai, professor, então abre aí a minha mente, né? Vamos tratar dos elementos da culpa. A culpa, ela é formada de conduta. Espera rapidinho, vamos lá. Conduta. Resultado não pretendido. Conduta pretendida, vamos colocar aqui. Conduta pretendida. Resultado não pretendido. Resultado não pretendido, nexo de causalidade,
violação do dever objetivo de cuidado, do dever objetivo de cuidado. Ah, professor, como é que a pessoa pode violar um dever objetivo de cuidado? Através de uma, agora sim, olha aí, negligência, imprudência ou imperícia. Então, quando você fala para mim que culpa é negligência, imprudência ou imperícia, você está falando para mim só um elemento da culpa, tá bom? Analise os elementos que você não vai errar nunca mais. Coloca isso na parede do teu quarto. O que mais, professor? Só isso? Não. Temos também tipicidade formal culposa, que é a previsão culposa daquele crime. Tem que ter a previsão culposa daquele crime. Tem que estar descrito no Código Penal e nas legislações especiais que aquele crime admite a modalidade culposa. Vamos lá. E temos também, vamos lá, conduta pretendida, resultado não pretendido, nexo de causalidade, violação do dever objetivo de cuidado, tipicidade formal e previsibilidade objetiva do homem médio. Previsibilidade objetiva do homem médio. E todos esses elementos são cumulativos. Ah, professor, então só existe a modalidade culposa se preencher todos esses elementos? Sim, meus amigos. Vamos lá? Vamos devagar? Já falei sobre os elementos. Conduta pretendida é quando a pessoa quer, resultado não pretendido é a característica da culpa. Nexo de causalidade é aquele nexo que liga a conduta ao resultado. Violação do dever objetivo de cuidado. Vamos especificar aqui. O que é uma negligência, professor? É um deixar de fazer. Deixar de tomar aquele cuidado necessário. Ah, aquela mãe que deixa o filho brincar na piscina dos adultos sem ficar de olho. Olha, ela deixa de tomar um cuidado, é negligente. Professor, o que é imprudência? A imprudência é uma ação temerária. É quando o agente pratica uma ação que está fora dos termos normais de conduta. Não entendi, professor, como assim? Vamos lá, meus amigos, tem uma placa, a puta de uma placa com 80 km por hora. O cara anda a 120. Ele está indo além de uma norma esperada de conduta? Sim, então ele está sendo imprudente. Imperito, imperícia é qualidade de quem se espera a perícia. Então, quando a pessoa age contra normas técnicas que deveria conhecer. Técnicas que deveria conhecer. Ah, professor, eu não estou conseguindo entender. Sempre utilizam o exemplo do médico, mas tem outros peritos aí, né? Vamos lá, um médico que ele dá uma... O médico ele pode ser negligente ou pode ser imperito, ele ainda pode ser ainda imprudente também. Então não gravem assim, médico é imperícia, não gravem. Eu vou dar um exemplo que o médico é tanto negligente quanto ele age com imperícia. Professor, me dá um exemplo. Chega lá no SUS, né? E o cara fala assim, nem olha para a tua cara, aí te manda só assim, ó, vai, toma aí um paracetamol, toma um negocinho aí, toma essa droga aí na farmácia e te vira. Aí você se fode, né? Você se lasca, você se quebra. Esse médico ele está sendo negligente, porque ele está deixando de tomar um cuidado necessário. Professor, quando que o médico vai ser imperito, então? Quando que ele vai agir com imperícia? Vamos lá. Você chega no médico, ele te passa todos os exames, conversa contigo. Esse médico está sendo negligente? Não, ele está tomando o cuidado necessário. E, professor, como que ele vai ser imperito, então? Você terminou de fazer todos os exames, chegou para ele e ele deu um diagnóstico errado. Está lá na cara, dizendo que é dengue. Está na cara, o exame de sangue... Tá dengue lá, né? Escrito bem grandão, dengue.
e ele fala que é só uma virose e te manda para casa só para você tomar um paracetamol. Olha aí, ele diagnosticou de forma errada. Você esperava que esse médico tivesse a técnica necessária para diagnosticar a sua situação? Sim. Então ele agiu violando normas técnicas que deveria ter. Perfeito, professor. Tipicidade formal culposa. O que é isso? Tem que estar escrito a modalidade culposa no Código Penal. Tem crimes que têm modalidade culposa e tem crimes que não admitem nunca a modalidade culposa. Quer ver um exemplo de um crime que tem a modalidade culposa? O homicídio. Artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Ou seja, está escrito que tem a tipicidade formal culposa. E, professor, fala um crime que não tem a tipicidade formal culposa. O estupro. Tu conhece o estupro por negligência, imprudência ou imperícia? O cara está andando na rua, tropeça e estupra a pessoa? Como é que funciona isso? Gente, você pode ler aí no artigo 213 do Código Penal. Você não vai achar nenhum parágrafo, nenhum inciso, nada falando sobre modalidade culposa. Então, o crime de estupro só pode ser praticado pela forma dolosa. Não tem tipicidade formal culposa, logo não existe a modalidade de culpa. Ai, professor, que legal, né? E vamos lá. Previsibilidade objetiva do homem médio. Vou te fazer uma pergunta. Te liga aí. Lembre-se, o direito penal é do homem médio. Vou te fazer uma pergunta e você vai dizer para mim qual foi o crime que essa pessoa cometeu. Tá bom? Vou te fazer uma pergunta e você vai dizer qual é a responsabilidade penal. Vou contar a historinha. Eu e o professor Fábio, nós pegamos uma lancha. Vou até falar isso, né, em off. Nós pegamos uma lancha e eu não sabia que não podia, né? Ele falou assim, Beto, vamos dar uma volta na lancha. E eu levei 30 curicas para a lancha do professor Fábio. 30 cutriquinhas, né? Tudo lá, as bichinhas, passando blondô, pegando um solzinho na lancha. E a gente foi embora para o meio do rio. Né? Sem dolo nenhum, gente. A gente só, né, levou as cutriquinhas para o meio do rio. As bichinhas passando blondô, a gente tomando champanhe. Uma onda. No meio do rio Amazonas. Sem terra para um lado, sem terra para o outro. Né? Eu já estava ali, né, e eu estava pilotando nesse dia, né? Pilotando, que fala lancha, é pilotando, né? Estava pilotando e eu olho para trás para ver as curiquinhas que já estavam brilhando de tanto sol e blondô. Quando eu olho para trás, eu bandei um cara que estava nadando no meio do rio Amazonas. Matei o cara. Bandei no meio mesmo. O cara para um lado, o cara para o outro. E agora, professor? Responda para mim, qual a responsabilidade penal do professor Beto? Vou responder pelo quê? Cara, se tu pensou em crime culposo, eu vou te mostrar que não agi com dolo nem com culpa. Primeiramente, vamos lá. Eu não tinha vontade, não assumi risco, não assumi as consequências, já te cortei o dolo. Agora, bora pensar, se eu cortei o dolo, eu tenho que ver se tem culpa, tá bom? Já analisei, eu não agi de forma dolosa. Vamos ver se eu agi de forma culposa. Devagar, só com os elementos da culpa. Eu pilotei porque eu estava querendo? Vamos analisar aí. Eu pilotei porque eu queria pilotar? Sim, então minha conduta foi pretendida. Eu realmente estava querendo pilotar. O resultado, morte, bandei o caboclo no meio, foi não pretendido? Foi. Tem nexo de causalidade entre a minha conduta e o resultado, morte? Tem. O cara morreu porque eu bati a lancha nele. Vamos lá. Eu violei o dever objetivo de cuidado através de uma imprudência, uma vez que eu estava pilotando, olhando para trás? Sim, tá aí, ó. Violei o dever objetivo de cuidado. Mas só por causa disso já vai ser modalidade culposa? Ainda não, tem que preencher todos os elementos. Vamos lá. Tipicidade formal culposa. Existe a tipicidade formal culposa? Tem alguma previsão escrita do homicídio culposo? Tem, tá aí, ó. Artigo 121, parágrafo 3º. Ah, professor, agora vamos ver. Tem previsibilidade objetiva do homem médio? Que é isso? Um homem médio poderia prever que no meio do rio Amazonas,
sem terra para um lado, sem terra para o outro, ia ter um caboclo nadando. Pensa, tem como prever que ia estar o caboclo lá nadando no meio do rio Amazonas? Não tem como prever. Se não tem como prever, não tem previsibilidade objetiva do homem médio. E se não tem previsibilidade objetiva do homem médio, não posso falar de crime culposo. Então eu agi sem dolo e sem culpa. Não tem dolo nem culpa, não tem elemento subjetivo, e sem elemento subjetivo não tem conduta, e sem conduta não tem fato típico, e sem fato típico não tem crime. Ai, professor, mas você matou. Desliga o botão do sentimento. Ai, mas você matou o cara. Gente, responsabilidade criminal não existe, porque o agente agiu sem dolo e sem culpa. Ah, professor, mas a outra responsabilidade civil, de reparar, né, de pagar aí uma pensão para a família dele. Eu estou falando de crime. Responsabilidade criminal. Responsabilidade civil é discutido lá no direito civil, na esfera civil. Ai, professor, que legal, né? Agora vamos lá. Eu vou te dar um outro exemplo que vai ter a modalidade culposa. Eu, professor Beto, estou dirigindo em alta velocidade perto de uma escola infantil. E acabei atropelando uma criança. Vamos lá. Tem conduta pretendida? Eu estava dirigindo porque queria? Sim. Tem resultado não pretendido, que é a morte da criança? Tem. Tem nexo de causalidade? Tem. Tem violação do dever objetivo de cuidado através de uma imprudência, uma vez que eu estava dirigindo em alta velocidade perto de uma escola infantil? Tem. Tem tipicidade formal culposa para o meu crime? Existe a modalidade culposa do homicídio na direção de veículo automotor? Tem, lá no CTB. Ah, professor, e agora vamos lá, último elemento. É previsível que se eu andar em alta velocidade perto de uma escola de criança, eu posso atropelar alguém? É previsível. Então tem previsibilidade objetiva do homem médio e eu posso responder pela modalidade culposa. Ah, professor, eu acho que é dolo. Desliga o botão do coração, tá bom? Truque, e analisa os elementos do dolo e da culpa. O que atrapalha a tua análise do direito penal é o teu sentimento. Acaba com isso e analisa através dos elementos do dolo e da culpa. Esquece o sentimento. Ah, muito cuidado com a culpa imprópria. Ai, por que, professor, que eu vou ter cuidado com a culpa imprópria? Olha aí, impróprio. Mas não é. Ai, professor, e agora? O que é culpa imprópria? É quando a gente quer o resultado. Professor, mas se ele quer o resultado, é crime doloso. Calma. Ele quer o resultado, mas ele quer o resultado por erro de circunstância. Ah, professor, não estou conseguindo entender. Então já vou te mostrar. Tem filho adolescente? Aí, professor, eu sou adolescente. Tudo bem. Tem filho adolescente, você é o adolescente. Pensa só na situação. O filho adolescente sai de casa sem autorização dos pais. Tá ali, eu sou o filho do professor Fábio, saiu de casa sem autorização dele. Sem autorização dele, saiu de casa e foi para um show. 4 horas da manhã, um pouquinho embriagado, o filho do professor Fábio tenta entrar na casa e acaba fazendo barulho. O professor Fábio pega a sua arma que ele tem em casa, estão tentando invadir minha casa. Ele acha que o filho dele está dormindo, que todo mundo está dormindo, estão tentando invadir a casa dele. Aí ele sai, no meio da escuridão, está tudo escuro, ele fala, parado, senão eu atiro. E o cara corre na direção dele. O que ele vai fazer? A, esperar o cara chegar, porque pode ser um bandido querendo dar um abraço. B, encher o cara de bala, meu irmão. Encher o cara de projétil. Detonar. E ele fez. Estraçalhou o cara de tiro. Quando ele liga a luz, é o filho dele que ouviu o pai falando e foi dar um abraço no pai bêbado no meio da madrugada, voltando do show. A pessoa queria o resultado? Queria atingir um possível bandido? Queria. Mas, por erro, na verdade, não era um bandido, era o filho. Professor, nesse caso, a pessoa vai responder pelo quê? Ela queria o resultado? Ela queria tirar de um bandido? Queria.
mas ela achava que era um bandido, então teve erro envolvido. Nesse caso, meus amigos, por um caso de política criminal, será a modalidade culposa, tá? Fique de olho nesse exemplo. Agora vamos praticar. Vamos praticar. Bora para a tela aqui, ver a questão que a gente vai resolver agora. Vamos lá? Inconformado com o fato de Mauro ter votado em um candidato que defendia ideologia diferente da sua, João desferiu golpes de faca contra seu colega, assim agindo com a intenção de matá-lo. Ah, professor, qual era a intenção dele? A intenção era praticar um homicídio. Mas não é qualquer homicídio. Nesse caso, é um homicídio qualificado por motivo torpe. É um motivo repugnante, né? É um motivo torpe, é um motivo repugnante. Matar por causa de ideologia, de candidato, né? Vamos lá. João desferiu golpe de faca, ele queria homicídio qualificado por motivo torpe, assim agindo com a intenção de matá-lo. Acreditando ter obtido o resultado, João levou o corpo da vítima até uma praia deserta e jogou no mar. Dias depois, o corpo foi encontrado e a perícia constatou que a vítima morreu... a vítima morreu afogada, ela não morreu com as facadas. Mas qual era a intenção? Qual era a intenção de João? A intenção de João era matar. Professor, se a intenção dele era de matar e acabou ocorrendo a morte por outro motivo, nós estamos na frente de um dolo geral. Vou voltar aqui, olha só. Olha aí o dolo geral aí no final. Ou por erro sucessivo ou aberrácio cause, né? Alcança o resultado por meio de conduta diversa. Então o agente agiu com dolo geral. Espera aí. O agente agiu com dolo geral. Então ele vai responder apenas por esse crime. Tá bom? Vamos continuar aí. E não em razão das facadas desferidas por João. Descobertos os fatos, João foi preso, denunciado e pronunciado pela prática de 2 crimes. 2? 2 crimes de homicídio doloso, na forma qualificada em concurso material. Ao apresentar o recurso contra a decisão de pronúncia, você, advogado de João, sob o ponto de vista técnico, deverá alegar que ele somente poderia ser responsabilizado. Ele vai ser responsabilizado pelo quê? Por apenas um crime doloso. Ele tinha a intenção de matar e, através do dolo geral e através de resultado diverso, ele acabou conseguindo, conduta diversa, ele acabou conseguindo o resultado que ele pretendia. Olha aí, através de uma conduta diversa, ele acabou conseguindo o resultado. Nesse caso, você analisa o dolo geral e responsabiliza o agente apenas pela sua intenção. A intenção dele era cometer um homicídio qualificado por motivo torpe. Nós temos aí, homicídio doloso qualificado, a pessoa morreu na forma consumada, né? Nós temos essa opção? Vamos por um aí. A, pelo crime de lesão corporal? Não, a intenção dele era matar. B, por um crime de homicídio culposo? Não. Estamos falando de dolo geral. Por um crime de homicídio doloso qualificado na forma tentada? Não, ele consumou. D de dado, por um crime de homicídio doloso qualificado na forma consumada. Uma vez que a gente analisa aqui o dolo geral. Tá bom, meus amigos? Vem aqui para mim, vamos lá. Terminamos aqui mais uma dica de dolo e culpa. E você, me amarrei no vídeo, professor, quero acompanhar vocês. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, esse sininho que fica aí. Toda vez que tiver um vídeo falando de alguma matéria, de alguma dica, você vai receber a notificação do vídeo e vai ficar por dentro de todas as novidades que nós vamos apresentar aqui no YouTube do Sou OAB e Vou Passar. Valeu, meus amigos. Forte abraço e até a próxima.